Agora nós vamos estudar o dimensionamento do aileron. E aqui está o live script, já vou executar aqui. Tem bastante coisa para eu estar comentando em relação ao aileron. Mas quando ele executa, novamente baseado no Sadraí, a gente primeiro tem que entender o contexto do uso do aileron. E, e ele é responsável pelo controle lateral da aeronave. Ele que permite que a aeronave realize uma curva ali não derrapada, mas apenas com rolamento. Esse controle é governado pela taxa de rolamento e a eficácia dessa superfície mensura o quão eficiente ela é em produzir o momento de rolamento desejado. Esse momento de rolamento ali, que é resultante das deflexões dos ailerons, depende do tamanho da superfície, da deflexão ali, que vai ser resultante, e, vamos dizer assim, o braço de momento. É mais fácil de estar visualizando linha central da fuselagem, você pegar a fuselagem, dividi-la ao meio e pegar a distância dessa superfície até o meio da fuselagem. E a gente divide ao meio uma vista em planta do bico até a parte traseira da fuselagem. É uma superfície, no caso o aileron, uma superfície de taxa de controle. Vou até marcar aqui. Ao contrário do profundor e do leme. Logo, qualquer alteração na geometria ou na deflexão irá alterar a taxa de rolamento, que, consequentemente, altera o ângulo de rolamento. É um pouco difícil de estar explicando aqui qual que é a diferença de uma superfície de taxa de controle para uma superfície como o profundor e o leme, e eu não lembro ao certo. Mas acho que foi no leme ou no profundor que tem essa explicação da diferença entre essa taxa de controle e o que é o profundor e o leme, como que eles atuam. Mas o que acontece é que, na prática, o piloto aplica uma força ali no manche, aplica um comando, e existe um tempo chamado tempo transiente e tempo estacionário. Isso é medido em uma taxa de rolamento, que a gente vai ver a seguir ainda. O Sadraí comenta sobre o momento de dobradiça, aquele hinge moment. Vou colocar aqui, hinge moment, do inglês. Mas a gente já viu lá no design profundor que a gente não precisa mitigar esse momento pelo fato da área de cargas prever essa condição. A gente já calcula ali um servomotor que vai estar superando essa condição ali de momento de dobradiça. E enquanto estiver sendo feito o design do aileron, você tem que determinar a área dele. A gente vou colocar aqui também de uma forma mais didática, a envergadura, que é BA. Vai ser a mais visualizável assim. E a razão de corda, que é a corda do aileron, dividido pela corda na seção da asa na qual ele tem início. Então, se você vai determinar uma posição YI ali para o teu aileron, que a gente vai ver aqui embaixo. E essa posição YI vai ter um valor de corda na asa. Então, a gente precisa calcular em relação a essa corda aqui. As deflexões também precisam ser determinadas, a máximo para cima e máximo para baixo, e a localização no bordo interno do aileron ao longo da envergadura da asa, que é o YI, na verdade, pode ser chamado só de YI. Relacionando aqui Deixa eu ver se eu coloquei essa equação, não coloquei, mas para você já entender o que vai estar lá no script, relacionando envergadura e posições, a gente pode colocar que a envergadura do aileron
é igual à diferença do YI menos o Y0, ou YO, o inboard e outboard. Na prática, você não determina a envergadura do aileron, você vai estar determinando YI e Y0. O Y0 já é definido como sendo a ponta da asa. A gente não se preocupa tanto com os vórtices de escoamento que a gente vai estar vendo a seguir ainda. A gente vê aqui nessa figura esses principais parâmetros geométricos aqui do aileron. A gente tem a envergadura total da asa, tem meia envergadura aqui da posição, não é meia envergadura, a meia distância aqui na posição do aileron, ou seja, a meia envergadura. BAI é o nosso que a gente chama de YI. E aí a gente tem um aileron. Também temos meia envergadura de aileron, PA sobre 2. E aqui nós temos as deflexões para cima, delta up, e delta down para baixo. Algumas das razões podem ser tomadas como regras de projeto, como razão de área, aileron asa, razão de envergadura, aileron asa, razão de corda. E se eu não me engano, essa razão de corda aqui está em 0.4 atualmente, ou é menos, tem que ver ali. Razão de envergadura, razão de distância aqui nesse caso. No caso, eu mudei a nomenclatura para YI. Na verdade, já estava definido como sendo YI. E a deflexão máxima como sendo mais ou menos 30 graus. E aqui a gente tem alguns fatores que afetam o design. Primeiro, o momento de dobradiça, mas não é preocupação de nossa área. A gente não precisa estar se preocupando com isso, a área de carga já supra essa necessidade. A eficácia do aileron, vamos colocar aqui o símbolo, que no caso é o tal A. Vou colocar o parênteses aqui dentro da equação. Tal A, a eficácia do aileron está relacionada à corda. O balanceamento aerodinâmico de massa, a gente já viu lá no Profundor essas questões. A geometria do flap, aqui está flaps, mas vamos colocar aileron. Porque o que acontece? O aileron é um flap, ele não deixa de ser um flap, mas ele tem uma função de controle. Mas eu vou colocar aqui aileron para não causar nenhuma confusão. Estrutura da aeronave. Por que estrutura da aeronave? Porque você vai colocar um aileron ali em uma determinada parte da asa. E dependendo do local da asa, você vai ter mais ou menos rigidez estrutural. Você pode ter uma nervura que não deveria estar ali, em termos de colocar o aileron naquela posição. Então, fatores estruturais vão ter um certo tipo de efeito ali no design. A gente vai ver um que é o que mais vai estar presente. E o custo. Se você fizer um aileron muito grande, você pode acabar precisando de 2 servos motores ali na asa. E se você precisar de 2 servos motores, você vai precisar desembolsar mais para colocar esses 2 servos motores. Então, é uma forma que o custo está afetando ali o design do aileron. Alguns dados de geometria para aeronaves de grande porte são dados abaixo. Então, aqui é uma questão de referência, mas você não precisa estar usando isso daqui como uma via de regra. Temos aqui várias aeronaves. O tipo, vamos ver se a gente consegue aqui. O Urutau está bem longe de aeronaves de aviação geral leves. E eu também não me lembro aqui se
essas medidas são próximas aqui do Urutau, aqui, mas esse delta máximo delta máximo up e down são próximos do Urutau. Geralmente não chega a 30, no máximo 25 de delta up. Mas são algumas referências que o autor traz que a gente pode estar citando aqui. Então, antes de começar o design do aileron, vou cortar e a gente dá continuidade.